Abra sua Bíblia no livro dos Hebreus. Se não trouxe Bíblia, pode ligar a sua Bíblia no seu smartphone, no seu tablet. Mas seria importante que você consiga acompanhar o estudo da palavra. Hebreus capítulo 11, versículo 11 e 12. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Gostaria de chamar a sua atenção para um fato importante que o escritor sagrado quer ressaltar nesta passagem. Eu quero tomar as palavras. Uma multidão tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar, saiu de um homem que já estava amortecido ou quase morto. Aos 99 anos de idade, Abraão não estava mais em condições de gerar filhos, a menos que houvesse uma intervenção divina. Pense, estrelas e areia fazem parte de uma hipérbole, de uma exageração que serve para mostrar a grande multidão que sairia dos lombos de Abraão. Então a Bíblia diz que de um cara quase morto, 99 anos, saiu uma multidão como estrelas e areia. Eu poderia dizer, nessa altura, nós acreditamos num Deus extraordinário. Extraordinário. O apóstolo Paulo, falando sobre esse fato, porque é um fato e um ato de fé. No livro aos Romanos, capítulo 4, versículo 17, diz: como está escrito, por Pai de muitas nações, te constituí. Isso, entre parênteses, fora dos parênteses, perante aquele no qual creu. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Essa frase, Deus que vivifica os mortos. Abraão conseguiu gerar, por meio de uma promessa de Deus,
uma geração numerosa, como as estrelas, inumerável como a areia do mar. O mesmo apóstolo Paulo, no primeiro livro dos Coríntios, capítulo 15, versículo 36, um capítulo inteiro focado literalmente na ressurreição de Cristo e daqueles que acreditamos nele. Uma passagem que traz muita revelação sobre a ressurreição. Mas no versículo 36 diz: insensato, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer. Que interessante. Se primeiro não morrer. O próprio Filho de Deus, falando sobre semente que precisa morrer para frutificar. No livro de João, capítulo 12, versículo 24, diz: em verdade, uma passagem, aliás, muito conhecida, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. A frase, se o grão morrer, produz muito fruto. Assim que da mesma maneira que a semente primeiro tem que morrer para trazer uma colheita abundante, a morte do Filho de Deus, de Jesus, traria salvação a muitos. Então aqui eu queria colocar um alicerce para falar de um princípio espiritual. O que morre tem poder multiplicador. O que morre. E nós temos falado durante todos esses meses sobre frutificação. Porque todos desejamos frutificar em algo, principalmente na nossa vida espiritual. Com certeza é o nosso maior alvo. Jesus morreu para nós vivermos. Mas é interessante como Paulo diz, se primeiro não morrer. Então vamos dar um título a essa mensagem. Primeiro tens que morrer. Eu gostaria que você começasse por se perguntar ou por fazer uma avaliação. Avalie sua própria vida, porque o Senhor diz: a árvore se conhece pelo seu fruto. Qual? O meu fruto. E ainda diz: pelos seus frutos os conhecereis. Somos conhecidos pelo fruto. Quais os seus frutos? Pode uma árvore boa produzir frutos ruins? Não. Pode uma árvore ruim produzir bons frutos? Não. Uma árvore boa produz bom fruto. E uma árvore ruim produz fruto ruim. Sim ou não? É lógico. Então, o que não morre não tem poder. Eu gostei que o escritor dos Hebreus, falando das pessoas de fé, cita Sara e cita Abraão. E diz que por quanto ela acreditou, recebeu poder para gerar um filho fora do tempo.
De um homem já amortecido saiu uma multidão incontável como as estrelas do céu. Abraão creu que Deus era poderoso. É o que Paulo diz, para vivificar os mortos e chamar à existência as coisas que não existem. Deus, pela palavra, chama o que ainda não foi criado. E aquilo se torna ou se faz uma realidade. A promessa de Deus para Abraão foi dupla. Deus abençoaria Abraão e Abraão seria uma bênção. São duas vias. Se tornaria uma bênção por ter sido abençoado com o favor de Deus. E o nome de Abraão se tornaria famoso. Se tornaria famoso porque Deus disse literalmente que o nome dele seria famoso por conta da sua descendência. Então, ao Deus abençoar Abraão, estaria abençoando todas as nações. Nós somos parte dessa bênção. Nós, que não éramos chamados povo de Deus, por quanto aquele homem acreditou, nós somos chamados também de povo de Deus. Então a promessa de Deus era segura. Porém, e todos sabemos, Abraão ainda não tinha filhos. Pensemos, Sara daria à luz um filho? No começo ela mesma não acreditou nisso. Tanto que deu sua própria serva para seu marido gerar um filho com ela. A sua idade, pense. Uma mulher com 90 anos, e já é difícil, depois dos 40, mas acontece, né? Pense depois dos 90, quando já não tinha mais semente. Daria à luz um filho e com um homem de um século de vida. Isso não faz sentido para nosso raciocínio. Mas eu entendo que as promessas de Deus são exorbitantes, são maravilhosas. E Deus disse, ele certamente voltarei a ti daqui a um ano. E Sara, tua mulher, dará à luz um filho. E Sara engravidou no tempo prometido por Deus, né? O tempo prometido por Deus. E ela deu à luz um filho. Como chamava esse filho? Isaque. Isaque, o filho da promessa. Era a prova de que nenhuma palavra de Deus carece de poder. Todas as palavras de Deus têm vida e têm poder. Acredite que enquanto você está ouvindo a bendita palavra do Senhor, você vai receber poder para frutificar. Eu sinto que quando estou falando com pessoas, além de falar com elas, estou falando a seus genes, a tudo quanto será gerado, que vai sair como saiu do pai da fé, chamado Abraão. Só que agora, eu estou tentando fazer curto o caminho. Agora Deus provaria Abraão com uma ordem. Conhecemos a história, que faria parecer a fé em algo completamente irracional. No capítulo 22 do livro de Gênesis, a partir do versículo 1, você poderá encontrar cada um dos textos que estarei lendo, mas não citando, para você ler o capítulo. Toma teu filho,
Olha só, teu único filho. Por que não pediria Ismael? Porque tinha uma outra chance, né? Talvez do jeitinho brasileiro teria dado mais certo, né? Mas era Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Deus mandou a Abraão oferecer Isaque em holocausto. O que seria o que Deus estaria pedindo-lhe? Como poderia Abraão confiar na palavra de Deus, sendo que essa mesma palavra parecia uma contradição? Primeiro, promete abençoar Abraão, promete produzir um fruto da sua semente, uma descendência, promete uma terra e um povo para povoar aquela terra. E agora está pedindo o quê? Um holocausto, um sacrifício. E quantos sabem que Abraão obedeceu? Obedeceu sim ou não? Por quê? Porque acreditava na bondade, sabedoria e fidelidade de Deus. Mas a fé de Abraão foi provada. E a Bíblia diz que a nossa fé tem que ser provada como o ouro, que para testar a sua pureza passa pelo fogo. E isso para Abraão significava olhar apenas para Deus e confiar totalmente nele. Eu pergunto, você já olhou para Deus no pior momento da sua vida, confiando apenas no Senhor? Isso significava compromisso de não reter, de não se apegar a Isaque e dar tudo. A palavra de Deus, com certeza, não poderia falhar. E Abraão acreditava que se entregava Isaque, receberia de volta. Isso que chamo fé. E a Bíblia ressalta como fé. Abraão acreditava que Deus, que tinha prometido e tinha cumprido e honrado a sua palavra e tinha sido fiel à sua aliança, esse mesmo Deus que deu-lhe um filho aos 100 anos, teria o poder, se ele oferecia no holocausto, para ressuscitar seu filho. É uma coisa incrível, incrível, inacreditável. Você lê no capítulo 22 as palavras de Abraão. Então disse a seus servos: olha a linguagem da fé, porque a fé tem uma linguagem. Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Meu Deus do céu. O homem acreditava, eu vou lá, vou subir. Olha que eu vou sacrificar meu filho. Eu vou pegar lenha, eu farei um altar, eu vou colocar meu filho e vou esfaquear ele sobre o altar. E vou queimar. Mas ele não ia falar isso para o servo. Ele simplesmente diz: eu vou fazer algo que Deus precisa. Eu e o rapaz vamos adorar Deus no monte. E depois vamos voltar. Porque Abraão tinha a convicção que Deus faria um milagre. Então tomou Abraão a lenha do holocausto. Então no capítulo 22. E a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo.
o facão. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, um cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Onde está o cordeiro para o holocausto? Deve ter sido uma pergunta chocante. Como ficaria você depois de saber que seu próprio filho será o sacrifício? Agora Abraão tinha se atirado na fidelidade de Deus. E ele diz: Deus proverá para si. Deus proverá para si. Quando parecia que tudo estava escuro, quando não havia mais luz, quando a esperança estava perdida, Abraão abre a boca numa linguagem de fé e diz: Deus proverá para si. Mas eu quero chamar a sua atenção para um outro fato importantíssimo. Além de provar a fé de Abraão, Deus tinha um outro propósito com esse pedido. E o próprio Messias, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 56, traz luz sobre qual seria o outro propósito. E Jesus diz: Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele ouviu e alegrou-se. O primeiro cristão foi Abraão. Eu ia falar o primeiro crente, mas ficaria tão ruim para Abraão, crentão, né? Porque ele foi o primeiro gente a ver o dia do Messias. Pense a revelação que Deus traz para aquele homem de fé. Jesus dá testemunho e diz: ele viu meu dia e alegrou-se. A Abraão se lhe mostrou o dia de Cristo. E historicamente foi levado aonde estaria depois o templo. É ali, você vai em Jerusalém, onde os judeus construíram o templo. E onde foi destruído e onde eles acreditam que será reconstruído. Ele foi levado até o monte onde a cruz do Calvário seria erguida. Abraão conseguiu ver isso. E Deus proveria um cordeiro que tiraria o pecado por meio do seu sacrifício. E o mesmo Deus, ouça, porque vou ligar as duas coisas. O mesmo Deus que tinha dado um filho para Abraão, proveria também um cordeiro para o sacrifício de Abraão. Se Deus deu-lhe o filho, Deus daria o holocausto. Finalmente, meus irmãos, nós sabemos, Abraão não sabia, né? Que Abraão desceu do monte com Isaac. Sim ou não? Desceu. Isaac subiu ao monte para ser sacrificado, para ser morto. Ele subiu sozinho para ser sacrificado. Mas quando Isaac desceu
do Monte Moriá desceu com o poder da multiplicação para produzir uma grande nação. E Jesus diz: o grão que não morrer fica sem multiplicar-se, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem era esse grão que Jesus estava falando? Quem era? Ele mesmo. Ele estava falando: se eu não morrer, ninguém viverá, todos ficarão mortos. Mas se eu morrer, muitos vão ser vivificados. E sabe, nós somos sementes que já foram plantadas pelo Pai no mundo. Já fomos plantados. A sua existência na terra é testemunho que o Pai já plantou você na terra e você produzirá fruto, e fruto que permanece. Mas eu quero dizer que as pessoas mais frutíferas, ouça o que eu vou dizer, e preste atenção, as pessoas, vou repetir, as pessoas mais frutíferas que eu conheço são aquelas que morreram em algum momento, que mataram a si mesmas. Não fique com medo. Ninguém vai se suicidar hoje. Pessoas que mataram seu próprio eu. Que morreram a seu próprio orgulho e egoísmo. Que morreram a tudo que tirava eles do propósito do Senhor. O primeiro convite de Jesus a seus discípulos foi a morrer. Se alguém quer vir comigo, com a gente, precisa tomar a sua cruz. Precisa pegar a sua cruz. Precisa morrer. Pense na primeira aula de discipulado e ele já estava falando de morte. Eles reclamavam: Senhor, mas nós deixamos tudo. O que vamos receber? Meus queridos, vocês vão receber tudo que semearem. Tudo que vocês deixarem por mim, vocês vão receber 100 vezes. Só que na outra vida, vocês receberão eternidade. O grão de trigo. Quantos conhecem um grão de trigo? Ele é dourado, como ouro. É muito lindo, um grão de trigo. Se fazem poemas. Se fala dos trigais quando estão maduros. Você já viu um trigal maduro que parece ouro deitado na terra? Porque o trigo é formoso até cair na terra. Quando semeado na terra, a umidade, a água, o sal começa a bater no grão de trigo. Penetra. Primeiro, rompe, apodrece literalmente a casca do grão. O grão se incha e fica preto. E depois explode. Pense aquele grão dourado, formoso, da cor do ouro, caindo na terra. A água, o sal, rompe, apodrece, se incha, fica preto e morre. Mas quando ele morre, se multiplica. Eu quero começar a concluir dizendo que Deus pode usar e confiar em pessoas mortas. Pessoas que conseguem renunciar a seus próprios sonhos, a suas próprias metas,
a sua própria vida para abraçar Ele. Ah, mas então Deus vai me pedir algo hoje? Não fique com receio. Não vamos colher oferta. Descanse, tome ar. Hoje o pastor não vai tirar oferta. Eu já dei tudo, olha, estou aqui. O que você mais ama? Porque, infelizmente, sabe por que às vezes a obra de Deus não frutifica? Sabe por que às vezes no meio do trigo cresce o joio? Os dois crescem iguais, parece que são idênticos. Só que o trigo, ele se encurva. O joio não. Ele é duro. Ele não se deixa quebrar como o trigo. E Jesus diz, deixe um crescer com o outro, que no final o Pai sabe quais são trigo e quais são. Infelizmente, temos muitas pessoas vivas na igreja que ainda não crucificaram a sua carne, que se acham donas de si próprias, que teimam com Deus. Há tantas pessoas vivas que não sacrificaram jamais o que mais amam e que aceitaram a ideia quando alguém disse para eles, mas você dá tudo para essa igreja. Seu dinheiro, seu tempo, sua família. Porque tem pessoas que quando nós estávamos perdidos no mundão, que éramos imprestáveis e fedíamos, ninguém se importava por nós. Ninguém criticava quando deixávamos o pagamento no final do mês no boteco ou com prostituta. Ninguém falava mal de nós. Mas quando nós ofertamos tempo, somos criticados. Quando nós trazemos dinheiro, somos criticados. Quando nós servimos Deus na obra, somos criticados. Mas não existe nada melhor do que entregar a vida para aquele que nos deu. Às vezes, para morrer, precisamos sacrificar o que mais amamos. O que você mais ama? Será que você consegue entender agora por que sua fé está sendo provada? Ou por que desse problema, dessa provação, o problema que você está passando pode ser a melhor ferramenta, pode ser a melhor coisa que poderia lhe acontecer. Porque essa dor tem um propósito maior. Fará com que você morra. Tem pessoas que amam, que são como Narciso. Se falam narcisistas. Conhecem a história de Narciso? Ele achava seu rosto formoso demais e gostava de se enxergar, porque naquele tempo não tinha espelho, né? Daí ele se enxergou num riacho e não percebeu e caiu de cabeça e morreu, não sabia nadar. Se afogou, embriagado de si próprio. Na minha curta experiência de vida, tenho visto tantas pessoas estagnarem, ficarem ancoradas, paradas, com um freio na sua vida. Porque não estiveram dispostas a abrir mão de algo. Porque acreditam que Deus quer tirar tudo, mas se eu for lá tudo é proibido, né, Frank? Tem pessoas que têm medo, porque a religião fala de um Deus bravo, que pune, que exige, que proíbe.
E meu querido, se você está hoje aqui porque Deus vai punir você, você está no lugar errado. Porque o que mais nos deve motivar para estarmos aqui é o nosso amor por aquele que nos deu sua vida. Para amá-lo, para adorá-lo, para entregar tudo. Agora, se você me perguntasse, quando você fez isso? Eu posso falar, mas não vou falar. Porque não foi uma vez. Mas eu disse muitas vezes para Deus, tudo que eu tenho é do Senhor. Meus dias, minha vida, minha saúde, minha família, Senhor, tudo é do Senhor. Daí Ele tem me provado. Mas eu aprendi algo. Que nada do que Deus exigiu ou pediu de mim ficou na mão dele. Quando eu entreguei a coisa, alguém, ele me devolveu com poder multiplicado. Mas ele sabe quando você entrega. Um namoro. Tem mulheres que adoram o marido. É um ídolo. E quando o marido pisa na bola, elas morrem. Pessoas que idolatram filho. Eu acho engraçado que no Brasil as pessoas... Eu adoro. Adora futebol, adora Neymar, adora... Né? O único que merece a nossa adoração é Deus. Porque tudo que você dá para Deus, Deus devolve. Deus pediu Isaac de Abraão, mas devolveu com poder multiplicador. Talvez, meu querido, você está sozinho. Talvez você é miserável, pobre, amargurado. Porque você nunca deu nada. Tem pessoas que sofrem para dar algo para Deus. E tem outros que dão interesseiros para receber algo em troca. Mas Deus sabe, gente. É Deus. E morrer nunca é fácil. Doer morre. Quantos já viram alguém num estado terminal, morrendo? E a pessoa está lá. Né? Aferrada, se fala? Aferrada ao barco. Não quer se afogar. A vida passa rápido. Mas aquele que dá sua vida para ele jamais a perde. Você sabe quando alguém está morrendo? Quando alguém está morrendo, cheira mal. E eu já cheirei muitos que do meu lado começaram a morrer. Eu já cheirei muito mal. E você começa a ver a pessoa, quando você vê alguém assim, para baixo, isso. Aquela pessoa que era sabe tudo, né? Porque quando alguém não morreu a si próprio, sabe tudo. E tem pessoas que sabem mais do que todo mundo na igreja. Você já viu essas pessoas que têm cara de Einstein? Elas sabem tudo. Elas não se deixam moldar por ninguém. Elas questionam, porque elas se acham donas da verdade. Meu Deus, se de alguma coisa eu tenho medo, achar que eu sou dono da verdade, que ele já me perdi. Eu prefiro pensar que estou errado, que sempre estou errado, e não contrariar. Por isso a Bíblia diz que há sabedoria quando você vai num funeral e não onde tem festa. Você já viu num funeral? Todos têm cara de filósofo nos funerais. E era gente boa, né? Pense num cara assim. A vida passa, gente. Precisamos mudar. Todos filosofam, mas não tomam uma posição.
Imagine quando alguém está morrendo. Pessoas orgulhosas, centradas em si mesmas. Mas eu digo, Deus usará pessoas mortas para fazer a igreja crescer. Primeiro, tens que morrer para frutificar. Você quer fruto em alguma área da sua vida? Você quer ver o fruto das suas orações, do seu trabalho, do seu investimento missionário, das suas ofertas? Morra. Morra. Aprenda a dar, a se desapegar. Porque Paulo diz, nada trouxemos para o mundo e, sem dúvida, nada vamos tirar dele. Não sei quantos conhecem a história daquele homem rico, Rockefeller. Escutaram falar de Rockefeller? Alguém perguntou no funeral de Rockefeller para o contador dele, né? Que as pessoas são fofoqueiras, né? Quanto deixou o finado? Quanto? E o contador? Tudo. Não levou nada. Num caixão. Vão botar o quê? As 2 moedinhas para o barqueiro? Pelo menos? Para a nossa viagem? Não leva nada. Sabe, pessoas mortas frutificam, porque Deus confia nele. Abraão era confiável. Daí o cara pega o cutelo e diz, Deus vai ressuscitar, gente. Deus me prometeu, Deus vai ressuscitar. E o anjo disse, ele para. E ele, como para? Tá de brincadeira comigo? Esses sofrimentos de 3 dias foram os mesmos 3 dias de Jesus? Porque tudo apontava ao Calvário. Só que Isaac foi perdoado para que o descendente que Deus proveria como cordeiro para salvar todos nós, ele sim pudesse morrer na cruz. Deus poupou Isaac. É isso. Porque todo o Antigo Testamento fala de uma pessoa. E todo o Novo Testamento fala de uma pessoa. Do começo ao fim. Do alfa e do ômega. Do princípio e o fim. Jesus Cristo. Primeiro tens que morrer. Deus confiou em Abraão. O seu filho Jesus. Porque de Abraão, da semente dele. Tudo estava ali apontando ao milagre da redenção. Que coisa mais linda, irmão. Você entende o Evangelho? Você tem que pensar. É a coisa mais racional. Deus tinha todo um plano desenhado perfeitamente. Calculado. E chegou até aqui. Mas ele confia em morto. Você já viu morto? O morto não revida. Deus precisa de pessoas que não revidem mais na igreja. Que o pastor fale, vai ter que fazer hoje tal coisa. Sim, Senhor. Não quero fazer. Por quê? O que faça outro? Beleza. Deixa outro fazer. Deixa os mortos fazer. Como falou um colega, professor, foi primeiro meu professor do Instituto Bíblico. Chegou de gravata, bem Mauricinho que era. Ajeitadinho, abotoaduras, camisa fina, sapato de marca italiana. Chegou na igreja, pastor, eis-me aqui. Deus falou comigo. Chegou o meu momento. Quero servir na igreja. Aí o pastor falou, tá bom, já volto. Daí foi lá no quarto que guarda os produtos de aseo, pegou um balde, pegou uma vassoura, pegou uns lençóis, implementos para limpar e falou, então, comece seu ministério. Comece seu ministério. E ele começou limpando as cadeiras. Às vezes você admira o homem,
Mas como ele prega, ai, como Deus usa, mas que coisa, parece que Deus desceu do céu. Você não sabe. O caminho que ele atravessou para chegar aqui. E tem, às vezes, quem despreza esse cara, mas ninguém sabe de onde ele veio e o que ele tem feito. Primeiro tens que morrer. Você quer fruto? Você não tem como produzir fruto. Nós não temos nada bom em si próprios para produzir fruto. Mas aquele que morreu para dar-nos vida, nos fará frutífero para a sua vida. Quando você já estiver no seu último hálito, você verá o Senhor erguer você da sua maca. Quando você não tem mais luz no final do túnel, Ele aparecerá como seu anjo, ainda no meio do forno, da fogueira. Deus, nos momentos onde você já vê que não tem mais saída, vai se glorificar para que toda a glória seja dele e por ele e para ele. Vamos orar?